Glória a Deus, fala, Pai. Tem alguém aqui agora que está sentindo dor? Só levante sua mão, se você está sentindo dor agora. Tem alguém com dor aqui? Pode levantar bem alto a mão. Mais alguém? Vocês concordam que nós temos que sentir a presença de Deus? Nós temos que sentir a presença do Espírito Santo, mas a dor não é bem-vinda em nosso meio. Eu vou pedir para que vocês se levantem. Você que está com dor, se levante. Agora nós que estamos bem, estenda as mãos para essas duas pessoas. Senhor, aqui está, Pai, duas pessoas, duas senhoras que estão sentindo dor agora. E eu digo que a dor não é bem-vinda em nosso meio. Então eu repreendo essa dor, a causa dessa dor eu repreendo agora, em nome de Jesus, e digo: dor, vai embora, agora, em nome de Jesus. Todos digam amém. Agora, sejam sinceras. A dor passou? Passou? Não passou? Não passou? Passou? Diga glória a Deus. Você vem aqui, a dor não passou ainda, vem cá. Faz favor, a dor não passou. Uma vez, Jesus orou por 3 cegos. Um cego Jesus orou, ele ficou bom. Um outro cego Jesus orou, cuspiu no chão, fez um lodo, passou nos olhos dele, ele continuou cego. Um outro cego Jesus orou por ele e perguntou: o que você está vendo? E ele falou assim: eu estou vendo homens com aparência de árvore. Não tem coerência isso? Então Jesus orou pelo mesmo homem, pelo mesmo problema, a segunda vez. Então nós vamos orar também pela segunda vez. Estenda suas mãos para frente. Senhor, eu repreendo essa dor, Pai, agora. A causa dessa dor, eu digo: vai embora. Você não é bem-vindo aqui. Dor, saia. E que entra o refrigério, um bálsamo do Senhor sobre esta vida. Amém. 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 Minha irmã, passou. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas o Senhor vai fazer muito mais. O Senhor vai fazer maravilhas. Meus irmãos, o Senhor vai dar restauração financeira aqui hoje. Nós vamos ministrar. Documentos enrolados, vai se desenrolar essa semana. Mas eu quero convidá-los a se colocar em pé. Vamos ler um texto da palavra de Deus, que está registrado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Nós vamos ler do verso 16 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós estamos em pé em reverência à palavra de Deus, ao autor dessa palavra, pois a Bíblia é o único livro que sempre que o lemos, o autor se faz presente. Atos 16 diz assim: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas.
E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças mal nenhum, que todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém, amém. Que o Espírito Santo fale aos nossos corações segundo a necessidade de cada um aqui. Amém. Pode assentar-se, queridos. Eu quero dizer uma coisa muito importante para vocês. Quero que vocês prestem atenção. Eu vou tentar falar mais pausadamente, porque um amigo já me disse: olha, você fala rápido, você pensa muito rápido, fala rápido demais, é difícil acompanhar. Então, se eu falar rápido, vocês escutem rápido também, tá ok? Eu quero falar sobre o carcereiro. Por quê, meus amados? Algo muito importante eu quero deixar para vocês. Deus é responsável por tudo que coloca em suas mãos. Deus é responsável por tudo que coloca em suas mãos. Nós lemos a história do carcereiro, e creio que muitos aqui já conhecem essa história do carcereiro. E eu já ouvi muitas pessoas, muitos pregadores pregarem sobre aquele versículo: crê no Senhor Jesus e será salvo, e tu e tua casa. Mas eu quero atentar mais para a vida daquele homem, para a vida do carcereiro. Porque ser carcereiro naquela época não era uma boa profissão, não era um bom negócio, não era o melhor negócio que se tinha para a época. Um soldado romano, ele tinha um plano de carreira. Ele recebia os despojos da guerra. Ele poderia ser um capitão, ele poderia ser um comandante, um centurião e por aí vai. Ele poderia galgar aí uma ascensão na sua profissão. Mas o carcereiro não. O carcereiro, ele era designado para cuidar da prisão, do presídio ali onde... Esse era o negócio dele. E a família dele trabalhava com ele também. Então sua esposa, seus filhos, as suas filhas é que preparavam a alimentação dos presos. Um soldado, quando ele entrava na cidade, depois de uma batalha, depois de uma guerra, depois que ele tomava aquelas cidades, eles entravam na cidade com louro na cabeça, uma coroa de glória, e a cidade toda estava ali aplaudindo, ovacionando e recebendo-os como herói, como heróis. Mas o carcereiro não, ele não podia tirar férias, ele não podia sair, e ele ficava ali era o negócio dele. Ele tinha nas mãos a chave da cadeia. É isso que ele tinha nas mãos. Ele não podia sair. Todo o trabalho do presídio é ele que fazia. Punha os presos tomar sol, prendia de novo. Quando fala do cárcere interior,
tipo um porão que eles ficavam lá, o que seria solitária nos dias de hoje. Então o carcereiro vivia assim. E esse carcereiro podia bem ter dito assim: não vem ninguém importante no meu negócio. Todas as pessoas que aparecem no meu negócio são pessoas ruins. Não tem ninguém importante que venha no meu negócio. Mas lembre-se que eu disse: Deus é responsável por tudo que coloca nas suas mãos. E Deus resolveu dizer para aquele carcereiro: eu vou mandar alguém importante no teu negócio. Eu não sei qual é o seu negócio. Eu não sei o que Deus colocou na sua mão. Se é uma chave, se é uma caneta, se é uma máquina para você operar, um volante para você dirigir. Mas Deus colocou alguma coisa na sua mão, e você vai sair daqui convicto nesta noite que Deus é responsável por tudo que coloca nas suas mãos. Paulo e Silas foram presos injustamente, porque eles estavam pregando a palavra de Deus, e tinha uma moça que ela era adivinha, ela falava, adivinhava as coisas, e ela tinha os seus senhores que ganhavam dinheiro com aquilo. Era uma vidente aquela moça, e ela dizia assim: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Mas Paulo estava no Espírito, e ele percebeu que aquilo não era de Deus, aquelas adivinhações todas. Então ele repreendeu, e aquele espírito enganador saiu daquela moça. E porque ele saiu, aqueles senhores então ficaram sem ter o seu lucro, sem ter o seu ganho. Então eles armaram para que Paulo e Silas fossem presos. Agora, nós lemos que eles foram açoitados, levaram açoites, aquelas chicotadas nas costas. Mas a palavra aqui está dizendo que à meia-noite eles começaram a louvar a Deus. Gente, vamos imaginar, preso, com os pés presos num tronco, com as costas ardendo. A minha imaginação é fértil. Eu posso imaginar Paulo e Silas ali falando assim: está ardendo aí, Paulo? Tá, Silas. E as suas costas? Muito. O que nós vamos fazer? Vamos louvar a Deus? Vamos adorar? E eles começaram a cantar, talvez como um cântico, um hino de adoração, como nós ouvimos aqui. Eu gosto da adoração, porque a adoração, você diz a Deus o que Ele é, você reconhece o que Ele é. No louvor, nós dizemos a Deus, agradecemos a Deus pelo que Ele tem feito, e Ele fez grandes coisas. E nós podemos louvar a Deus com cântico, com dança, com várias formas de manifestação de louvor a Deus pelo que Ele fez. Mas na adoração nós reconhecemos o que Ele é. Ele é forte, Ele é onipotente, Ele é poderoso. E o que mais me admira em Deus, que eu adoro, é que Ele conhece os corações. O profeta Jeremias disse: enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? E Deus conhece, e eu reconheço, e eu adoro Ele por isso. E aquilo que eu não consigo expressar com palavras, Ele conhece o meu coração, e eu estou adorando, eu sou um adorador. Eu creio que Paulo e Silas começaram a louvar. Não está isso na Bíblia não, mas eu imagino que Deus se levantou no céu, do seu trono, e começou a acompanhar, e começou a dançar com aquele hino de louvor, de adoração. E ele começou a bater os pés no chão, e aquilo provocou um terremoto onde eles estavam. Eu creio que Deus falou assim: eu estou ouvindo uma adoração. Imagino que os anjos falaram: Senhor, nós estamos aqui te louvando. Não, está vindo dos meus filhos, dos meus servos lá da terra, e eu não consigo ficar. E mandou aquela vibração, e aquele terremoto que aconteceu na prisão abriu o cárcere. E nós conhecemos a história. Quando o carcereiro viu que todos os aguilhões estavam abertos, todas as cadeias, todas as fechaduras, os cadeados estavam abertos, ele tentou se matar. Sabem por quê? Porque o carcereiro, ele pagava a pena do preso que escapasse. Se um preso escapasse, o carcereiro pagava a pena. Se todos os presos escapassem,
ele morria e a família dele também morria, era morta. Então ele tentou se matar para simular que ele morreu em combate. Então o imperador ia dar o sustento para a família dele. Então ele tentou fazer isso pela sua família. Mas Paulo e Silas falaram assim: não precisa, nós estamos todos aqui. O Senhor está nesse negócio. Fique tranquilo, carcereiro. Deus é responsável por tudo que Ele coloca nas suas mãos. Você vai ver se vai vir gente importante no seu negócio ou não. E continue lendo na sua casa lá. Você vai ver que Paulo e Silas falaram assim: não, nós somos cidadãos romanos. Manda aquelas autoridades que nos tiraram, eles que venham aqui nos soltar. Foi gente importante no negócio dele ou não foi? Foi gente importante. Assim vai acontecer na sua vida, no seu negócio. Quando Moisés tirou o povo do Egito, Deus deu uma missão para ele: passa pelo deserto. O caminho mais lógico que Moisés tinha para pegar era o caminho dos filisteus. Eles iam sair ali do delta do Mediterrâneo e até a Síria, era o caminho dos filisteus. Mas só que lá ele ia encontrar mais de 30 reis. E um dos primeiros que ele ia encontrar eram os anaquins, os gigantes. E para ser gigante, naquela época, para ser um anaquim, ele era grande, alto, tinha que ser feio, ele ficava olhando para o sol para ficar feio, para ficar um soldado bem mal encarado. Ele ia encontrar também os filisteus, que foram o primeiro povo a forjar armas de aço. Ia encontrar muita gente ali, e aquele povo passando não ia ser bom. Então Moisés tomou um outro caminho, e ele conhecia o deserto, e ele foi por aquele caminho. Ele ficou 40 anos ali, e ele foi conduzindo o povo. Aí Deus deu uma direção para Moisés, falou assim: Moisés, vai pelo caminho de Pierote, por Migdol e por uma outra cidade que eu não me lembro agora, mas vai por esse caminho. Moisés conhecia, e na mente dele ele pensou: mas isso é loucura, eu estou com 2,5 milhões de pessoas mais ou menos aqui atrás de mim, eu vou levar por esse caminho e eu vou encontrar o Mar Vermelho. Mas Deus mandou por esse caminho, eu vou por esse caminho. E muitas pessoas que estavam ali começaram a murmurar, mas Deus tinha orientado para que Moisés fosse por aquele caminho. E realmente, Moisés chega diante do Mar Vermelho. Ele olha para aquela situação, o povo dizendo: por que viemos por esse lado? E Moisés disse: Senhor, qual é o próximo passo? E agora? Moisés, o que você tem nas mãos? Deus, o senhor está brincando comigo? O senhor não está me levando a sério, Deus? Faz 40 anos que eu tenho esse cajado na mão, o senhor pergunta o que eu tenho na mão? Esse cajado já virou cobra, eu já pastoreei ovelhas, quantas vezes eu tropecei, até me apoiei nesse cajado. Fiquei 40 anos com esse cajado na mão. Eu não tenho mais um anel de príncipe nas mãos, de príncipe do Egito. Eu tenho um cajado. E o Senhor pergunta, diante de uma situação dessa, o que eu tenho na mão, Senhor? Por quê, Moisés? Porque eu sou responsável por tudo que eu coloco nas suas mãos. Toca esse cajado na água, Moisés. Em Israel tem 4 ventos. Tem o vento sírico, que é o vento mais quente do mundo. E por ele ser o vento mais quente, ele toma uma proporção de força gigantesca, o vento sírico. Mas tem mais 3 ventos, o Quadim, o Darim e o Zafon. E o Quadim, o Darim e o Zafon entra na frente do vento sírico e faz o vento sírico retornar. E esse fenômeno é o que garante a vida vegetal em Israel. Mais uma vez, isso é ensinado nas escolas no Egito, na história do Egito, que uma vez os egípcios perderam um exército que morreu afogado no mar, porque um vento soprou por uma noite toda, nem antes nem depois, mas há 3.000 anos um exército dos egípcios morreram, e os egípcios ensinam isso
nas suas escolas, nas suas universidades, quando se estuda geografia bíblica, se estuda isso também. Acontece que quando Moisés tocou o cajado na água, Deus ordenou ao vento: Quadim, Darim, Zafon, se afaste. Eu tenho uma missão para o vento sírico. E o vento sírico avançou por 570 quilômetros em direção ao Mediterrâneo e tomou uma proporção ao ponto de empurrar uma coluna de 18 quilômetros de água. Atualmente, os cientistas de Israel simularam esse vento e acontece exatamente como é descrito na palavra de Deus. O vento vai e empurra aquela coluna. Quando ele começa a empurrar a coluna, ele retorna, formando um túnel, e o vento mais quente do mundo seca o chão do mar para o povo passar seco. E quando o povo passou, o povo de Deus passou, Moisés disse para Faraó: olha, o meu Deus segurou o mar para o povo dele passar, segura você agora, Faraó, o seu. Glórias a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Ele é responsável por tudo que coloca nas suas mãos. Às vezes tudo que nós temos é nada. Mas como definir o nada? O que é nada? Nada é vago. Mas nada para Deus é matéria-prima. Do nada Ele faz tudo. Eu quero ilustrar uma história aqui, para algo importante que eu vou falar com vocês. Eu vou contar uma história como ilustração, é uma história com E, não é uma história com H, mas ela pode se tornar uma história com H na vida de muitos aqui. Essa história diz assim: que existia numa cidade uma família muito bem quista pela sociedade, uma família muito bem resolvida. Eles eram muito abastados, eles eram muito ricos. E da mesma forma que eles eram ricos, eles eram generosos também. Então eles tinham aceitação, carinho, eles tinham assim o reconhecimento daquela cidade, de toda a sociedade ali. Mas faltava uma coisa para essa família: eles não tinham filhos, eles não tinham sucessores. Então foi esperado um filho com muito carinho, com muita expectativa, que viesse um herdeiro, que viesse um sucessor dos negócios da família, que assumisse o legado da família. E aconteceu que depois de uma expectativa, de uma espera, veio à luz um menino. Então esse menino completou a alegria daquela família. Eles ficaram muito felizes, porque tinha ali então aquele que seria o sucessor, que levaria o nome daquela família, que levaria o legado, que então eles ficaram muito felizes. Mas aconteceu que num determinado momento, ele ainda menino, vieram sequestradores e sequestraram aquele garoto. Eles sequestraram e levaram esse menino embora. Esse menino passou então a viver longe dos seus pais, longe da sua casa, da sua família. Ele passou a viver com aqueles bandidos. Ele aprendeu a fazer toda sorte de maldade também. Ele aprendeu a fazer tudo que não era bom. Com os bandidos, com aqueles malfeitores, ele só pôde aprender isso. Um dia, passados já cerca de 20 anos, apareceu diante daquele moço então, um homem com seu semblante já cansado, mas feliz por ter encontrado aquele moço. E ele disse assim: você não me conhece, mas há 20 anos eu tenho te procurado. Eu sou o seu pai. Volta para o lar, volta para casa. E ele levou o filho para casa, mandou fazer uma festa. Imagine vocês, o pai recebendo, a família recebendo o filho de volta para casa. Foi feita uma grande festa, muitos convidados. E ele percebeu que na sala do banquete, com aqueles convidados todos, ele percebeu que o filho tinha dificuldade em manusear os talheres, ele tinha dificuldade em se portar, em como se portar à mesa. Então o pai pediu para que todos os convidados saíssem da sala do banquete. Falou assim: deixa o meu filho comer à vontade,
E ele falou assim: filho, farte-se do bom e do melhor, coma como você nunca comeu em toda a sua vida. E o pai saiu também, e quando ele voltou, ele viu o filho comendo com as mãos embaixo da mesa. E o pai disse: filho, você pode ficar à vontade. E quando o pai à noite foi abençoar o filho, desejar uma boa noite a ele, abençoá-lo para dormir, o pai entrou no quarto do filho, e ele percebeu, ele viu o filho levando as mãos para roubar um abajur de ouro. Imagine aquele quarto que sempre ficou preparado para o filho, e ele levou as mãos para roubar aquele abajur. Aí o pai disse: filho, não precisa roubar, é seu. O que eu quero dizer com essa história é que nós vivemos, muitos de nós, vivemos longe da casa do nosso Pai Celestial por muito tempo. Nós vivemos longe da casa do Pai, mas hoje nós estamos na casa do Pai, e nos é servido um banquete. Mas para se permanecer na casa do Pai, nós precisamos de pelo menos duas coisas: disciplina e cura interior. Disciplina para não precisar comer com as mãos embaixo da mesa, e o alimento que nos é servido é o maná celestial, é o pão da vida, é a palavra de Deus que nos é servida. Precisamos de disciplina e precisamos de cura interior para não precisar roubar aquilo que nos pertence. Nós temos a bênção de Deus como herança nas nossas vidas. Essa história que eu contei, esse menino da história sou eu. Eu nasci em uma família, meu avô era judeu, que se converteu ao cristianismo. E para o judeu é muito importante a primogenitura, o primeiro filho gerado, é muito importante. E o meu nome, Katz, é um nome judeu. Então, por eu ser o primeiro filho, o homem, o que levaria o legado da família, o nome, o judeu preza muito por isso. Então houve uma expectativa com o meu nascimento. E quando eu nasci, o meu avô deixou que meu pai cuidasse dos negócios da família. Então meu pai começou a cuidar, e meu avô tinha fazenda de café, fazenda de gado, tinha uma rede de açougues, tinha hotéis, era bem reconhecido na cidade. E quando meu pai começou a cuidar dos negócios da família, ele se envolveu com falsos amigos, se envolveu com outras mulheres, com bebidas, começou até a fumar, e com jogo de baralho também. E naquela época meu pai chegou a construir casa com piscina na casa para as amantes dele, que era um luxo para a época. E meu pai foi perdendo o que a família tinha, porque numa noite de jogo de baralho ele perdeu uma fazenda. E na tentativa de recuperar aquela fazenda, ele foi jogando mais e foi perdendo mais. Ele entrou em desespero e começou a beber e começou a perder tudo que a família tinha. Então, quando meu avô, meus tios tomaram ciência disso, então houve um rompimento com a família. Então nós passamos a morar numa casa de madeira, essa madeira aglomerado, essa madeira que é aquele monte de pozinho que prensa a madeira, acho que é aglomerado o nome disso. E só que se chover, a chuva desmancha aquilo. Então essa casa foi feita e foi passado óleo queimado por fora para impermeabilizar as paredes. E minha mãe jogou cinza no chão e jogava água para compactar, para quando varrer não levantar poeira. E não tinha piso, era chão batido. Nós passamos a morar numa casa dessa aí. E a família então segurou um pouco do que restou para os outros tios, e houve assim, foi uma situação muito ruim, porque meu pai chegava bêbado em casa todos os dias, e ele batia na minha mãe. E o meu pai também, ele perdeu, além de perder tudo, ele perdeu a própria dignidade,
ele mandava os amigos dele insinuar minha mãe de forma assim, maliciosa. Eu não sei o que ele pensava. Mas eu me lembro que eu tinha uns 10 anos, o meu pai foi pescar com os amigos dele, pegaram alguns peixes e pediu para minha mãe fritar os peixes. E eles estavam jogando baralho, bebendo em casa, e minha mãe fritando peixe, e minha mãe estava com um guardanapo sobre os ombros, com a frigideira de óleo lá, fritando peixe, e um amigo do meu pai, de uma forma desrespeitosa, ele foi limpar a mão no guardanapo que estava sobre os ombros de minha mãe, e de uma forma desrespeitosa, ele tocou nos seios de minha mãe. Então minha mãe, com aquela frigideira de óleo, ela jogou no homem. Então foi uma cena terrível, porque os amigos do meu pai começaram a socorrer aquele homem, e o meu pai, em defesa do amigo dele, começou a espancar a minha mãe, e ele derrubou no chão, dava chutes nela e soco na cabeça. Que cena horrível. Eu tinha 10 anos, e nós tínhamos em casa uma espingarda cartucheira. Eu carreguei essa espingarda com um chumbo 3T, um chumbo grosso. Eu carreguei a espingarda e apontei para o meu pai e ordenei para que ele se afastasse de minha mãe. Que embora eu, um garoto de 10 anos, eu não podia ver mais aquela situação, eu não podia conviver mais com aquilo. E o meu pai se afastou. Ele viu que eu estava falando sério, porque eu estava determinado a ajudar a minha mãe. Ele se afastou, eu ajudei a minha mãe ali, chamei um vizinho para ajudar a socorrer. Vivia assim. E com 10 anos, o meu pai ficava pelos bares, caía pelas ruas da cidade. E eu com 10 anos tenho mais 4 irmãos, então eu trabalhava para sustentar a família. Eu vendia sorvete, vendia frutas, verduras, vendia vassoura. E o dinheiro que eu ganhava, eu levava o sustento para a família. Agora imagine vocês, um garoto de 10 anos sustentando uma família. Eu ia comprar arroz, eu comprava aquela porção de arroz para fazer para o almoço. Era um copo ou 2 de arroz que dava para comprar. Porque um garoto vendendo fruta, verdura, não ganha muito dinheiro. Sorvete não dá muito dinheiro. Então, era dessa forma. Ia comprar óleo. Algumas pessoas aqui, mais daquela época, vão lembrar que naqueles armazéns tinha um tambor de 200 litros e tinha uma manivela. E cada volta que dava na manivela era 1 litro de óleo que saía. As pessoas iam comprar com 1 litro. Então eu comprava 1/4 de volta só. Aquele óleo, levava para casa, batata com broto. Era desse jeito. E a minha infância foi assim. A minha infância foi desse jeito. Mas os anos passaram, eu já tinha ali, provavelmente uns 16 anos, eu arrumei um trabalho melhor. Eu era calheiro, colocava calha, essas calhas molduradas que se coloca nas residências. E quando eu colocava calha, então eu podia ganhar um pouquinho a mais. Mas os meus irmãos também cresceram, eu precisava de material de escola, e precisava de roupas também. Embora nós ganhávamos algumas coisas dos vizinhos, mas eu falei assim, agora sim, agora eu tenho uma outra profissão, já não vou ser vendedor de frutas mais e nem de vassoura, eu vou ser calheiro. E naquela época eu tinha uma camisa só, literalmente eu só tinha uma camisa. Vocês se lembram da camisa Volta ao Mundo? Eu tinha uma dessa aí. O senhor lembra disso, né? É aquela camisa não acabava nunca, parecia pano de guarda-chuva, não é verdade? Era um calorão aquilo lá. E aquela camisa não acabava, então eu tinha. Só que a minha camisa, ela tinha uma estampa de limão cortado assim, era um limão. Então todo mundo me chamava de limão galego, porque eu só tinha aquela camisa, onde eu ia com aquela camisa Volta ao Mundo. Eu ia com aquela camisa ali. Então eu era o limão galego na cidade, porque só tinha aquela camisa, literalmente só tinha aquela camisa. Eu tinha umas outras camisas também, essa que o político dava, mas furava logo. Mas para sair eu só tinha essa camisa. Aí, nessa época que eu tinha essa camisa Volta ao Mundo,
inaugurou uma loja na cidade. E quando inaugurava uma loja, eu vim da cidade de Agudos, é uma cidade perto de Bauru, uma cidade pequena. Então, quando tinha alguma novidade na cidade, todo mundo ficava sabendo, mesmo porque inaugurou aquela loja, tocou banda, fizeram festa lá. E eu vi na vitrine da loja uma camisa, que a hora que eu vi aquela camisa, sabe que é aquela paixão à primeira vista? Eu falei assim, eu vou comprar essa camisa, que camisa bonita, da moda. Gente, era uma camisa, um xadrez alaranjado com vermelho assim. Eu falei assim, essa camisa, com uma calça vermelha, boca de sino que eu tenho, sapato plataforma, mas vai dar certinho. E eu fui comprar a camisa, mas não deu para comprar a camisa, não dava, o dinheiro não deu. Falei, mas na semana, no mês que vem, eu compro essa camisa. Aí passou outro mês também, não deu para comprar. E onde eu trabalhava, colocando calhas, tinha um mestre de obras, o seu Santão. E o seu Santão, ele me ensinava algumas técnicas de instalação, de como cortar, fazer as curvas, aos 45 graus, né? E ele me ensinava muito dessas coisas. E eu cheguei um dia na obra, uma sexta-feira de manhã, o que eu vejo? Eu vejo o seu Santão com aquela camisa. Aí eu fiquei com uma raiva desse homem, com uma inveja, porque eu falava assim, essa camisa nem orna para ele nem usa calça boca de sino, a calça que ele usava lá era aquelas boca de pito ainda, fora de moda. E ele com aquela camisa, eu falei assim, não, tem coisa errada. E eu fiquei com uma raiva desse homem, que eu fui para casa, fiquei com uma inveja dele, eu falei assim, nem orna para ele, olha a idade dele, né? Fiquei muito amargurado. E fui para casa. Eu entrei assim, na sala da casa, tinha um porta-chapéu, que no lugar onde põe o guarda-chuva ficava uma Bíblia aberta no Salmo 91. Então deram essa Bíblia para minha mãe e falaram para ela, deixa aberta no Salmo 91 para dar sorte, é proteção para casa, tudo isso aí. E minha mãe deixava, né? E era fácil, porque às vezes o vento tirava a página, mas nós voltávamos no Salmo 91, porque era fácil de achar, a página era mais amarelada, acho que por causa da poeira, alguma coisa assim. Então a gente voltava a página ali e deixava. E esse dia que eu cheguei amargurado em casa, sexta-feira à tarde, eu trombei no porta-chapéu, derrubei o porta-chapéu, tinha um espelho, quebrou o espelho. Eu falei, bom, a Bíblia caiu. Falei assim, se ia dar sorte, agora quebrou o espelho, então não sei o que vai acontecer mais. Peguei a Bíblia, e quem diz de eu achar o Salmo 91? Rodei a Bíblia umas 3 vezes, para lá, para cá, mas eu estava tão amargurado, tão angustiado, que eu não achei mais o Salmo 91. Aí eu falei assim, vou abrir em qualquer lugar, vou deixar aqui. Aí me chamou a atenção um livro que eu abri, chamado Miqueias. Falei, mas nunca vi esse nome, Miqueias. Mas tinha um texto de Miqueias que me chamava a atenção, parecia que saltava assim. E Miqueias 6,8 diz assim, ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com o Senhor teu Deus. É isso que diz. Eu deixei a Bíblia ali, fui no fundo de casa, tinha um quartinho lá, que esse quartinho que tinha no fundo de casa, a gente guardava tudo que não prestava lá, não sei porque tinha essas coisas antigamente, guardava xícara sem alça, lata vazia, cadeira com a perna quebrada, cabo de vassoura, guardava essas coisas lá, lata vazia, prego enferrujado, e guardava lá, um dia pode usar, não sei por que era assim, graças a Deus nós estamos libertos disso, né, gente? Mas aí eu entrei e tropecei tinha um saco de cimento, com um pouco de cimento dentro lá, empedrado também, que não servia para nada. Eu tropecei lá, e eu não dobrei meu joelho não, eu caí no chão, na poeira, ali tinha pó. Aí eu comecei a dar murros no chão, e comecei a questionar a existência de Deus. Falei assim, Deus, o Senhor existe? Não pode ser. Se o Senhor existe, o Senhor é muito mal. Eu nem pedi para nascer, eu estou sustentando uma família que não fui eu que gerei. Eu quero comprar uma camisa e não consigo, porque eu tenho que sustentar a família.
Meu pai sempre bêbado aí. O que eu fiz? Eu creio que o Senhor não existe. E fiquei muito bravo ali, questionando. Aí depois que eu dei tanto soco no chão lá, eu pensei assim, mas espera aí, Deus, me perdoa, eu estou muito amargurado. Meu avô contou muitas histórias. Como judeu, ele contava as histórias. Ele contou a história do Mar Vermelho que se abriu, contou a história de Davi, Golias, contou a história de Sansão, tantas histórias que enalteciam o nome de Deus. Eu falei assim, Deus, eu sei que o Senhor existe sim, eu só não estou entendendo o que está acontecendo, e me perdoa, Senhor, me perdoa. Eu só quero te pedir uma coisa só eu quero pedir. Eu sei que o Senhor existe. Primeiramente eu peço perdão pela minha postura aqui, mas eu quero te pedir uma coisa só, que o Senhor ajude eu a tirar do meu coração essa raiva que eu estou do seu santão, essa inveja dele, porque ele não tem nada com isso. Então eu sei que um dia eu vou ficar moço, vou ter outra profissão, vou melhorar, e eu vou ter quantas camisas eu quiser, mas eu fiquei com raiva, com inveja do homem que só me ajudou. Então Senhor, me ajuda a tirar essa mágoa, essa inveja que eu tenho dele, me ajuda a tirar do meu coração. E eu fiquei ali, mas veio uma paz tão grande, e eu ouvi Deus falar comigo. E vocês vão entender quando eu falo que eu ouvi Deus falar. Não é essa voz audível que nós ouvimos aqui, é aquela voz que você ouve com os ouvidos do coração. Eu creio que muitos aqui já ouviram. E aquela voz que fala e não te deixa dúvidas. E essa voz dizia assim: moço, porque você foi sincero na minha presença. Filho, você foi sincero na minha presença. E eu existo sim. E para mostrar para você que eu existo, estou aqui te ouvindo, para provar para você, nunca mais na sua vida você vai ter falta de nada. Meus queridos, era sexta-feira, eu não vi a hora de chegar segunda-feira, que eu queria dar um abraço no seu santão, mas deu uma saudade, uma vontade de dar um abraço nele, que passou aquele final de semana, na segunda-feira cedo eu fui, falei assim, vou chegar primeiro na obra, a hora que ele chegar vou dar um abraço nele. Mas quando eu cheguei, ele chegou primeiro que eu, ele já estava lá. Olhei no prego onde ele pendurava a camisa, não vi aquela camisa ali, falei, não tem problema não. E ele estava no fundo da obra, um pouco antes do início do trabalho. Falei, seu Santão, vem aqui, o senhor tem sido tão bom para mim, o senhor me ensinou tanta coisa da profissão, o senhor me ensina tantas coisas de conduta, de homem certo, homem honrado. Eu queria te dar um presente, mas eu quero te dar um abraço. Posso te dar um abraço? E eu dei um abraço naquele homem. Ele começou a chorar. Falou assim, mas nunca ninguém me abraçou assim antes. Vem aqui que eu quero te dar um presente. Ele falou assim, eu ganhei uma camisa da minha nora, mas eu falei para ela que essa camisa não orna para mim, eu sou velho, é uma camisa jovem. E ela falou que eu podia dar para quem eu quisesse, a camisa é sua, tô. Meus queridos, Deus começou a cumprir na íntegra aquilo que Ele falou, que eu não ia ter falta de nada, a ponto de naquela semana eu levar para casa pacote de arroz de 5 quilos. Vocês sabem o que é isso? Eu fui comprar batatas, eu com a minha irmã, nós tínhamos uma sacola que pegava uma cada na alça, um de cada um lado da alça, e nós falamos, nós queremos batata, eu quero dar melhor, porque o dono da quitanda lá que vendia essas coisas lá falou assim, olha, o broto está lá atrás da gôndola. Eu falei, eu quero essa melhor. A hora que ele foi pegar aquela canequinha de arroz assim, eu falei, eu quero levar pacote de 5 quilos. E começamos a levar para casa lata de óleo e tudo mais. Eu tinha um irmão que queria aquele chocolate diamante negro, comprei para ele. Gente, nós não tínhamos isso. E Deus começou a suprir todas as necessidades ali, porque Deus tinha falado ao meu coração que eu não ia ter falta de nada. Eu consegui construir uma casa de alvenaria para minha mãe. Mas não foi só isso.
Deus começou a me abençoar, eu comecei a ganhar dinheiro, e foi algo que eu deixei a minha família numa situação de conforto. Eu falei assim: eu preciso servir melhor a Deus. Deus falou comigo, Ele se revelou a mim, eu preciso servir melhor a Deus. E a melhor forma que eu encontrei para servir a Deus foi me ingressar num seminário franciscano. Eu falei assim: eu vou ser padre, e dessa forma eu vou servir melhor a Deus. Eu estudei no seminário Santo Antônio, um seminário franciscano em Agudos. Lá nós estudei matéria secular, estudei latim, grego, teologia, e foi muito bom. A cidade de Agudos estava em festa. Eles colocavam faixas assim de um lado ao outro da rua, saudando aquele que seria o primeiro sacerdote da cidade. Eles estavam esperando isso. Eu seria o primeiro padre. Estudando ali, essa era a minha vocação, eu queria servir a Deus. Mas um dia eu estava limpando o altar principal. E todo o altar principal não é qualquer pessoa que chegava ali, porque tem o Santíssimo, e tem também, todo o altar principal tem uma pedra chamada Pedra d'Ara, e embaixo dessa Pedra d'Ara ficam os vestígios de algum santo. E no caso lá tinha um pano que foi passado na língua de Santo Antônio. Então tinha muita reverência por aquilo. E os mais consagrados é que ficavam ali para limpar aquele lugar. E é muito grande o seminário, tudo mármore ali, tinha que limpar. E eu estava limpando aquele altar, e atrás tinha uma réplica de Cristo pregado na cruz. E eu comecei a contemplar aquele crucifixo, porque toda sexta-feira santa desatarrachava o braço do Cristo, era de porcelana, daquela réplica, desatarrachava e colocava num caixão de vidro. Então as pessoas vinham com vela, com flores, e fazia a procissão chamada Procissão do Senhor Morto. Aí depois crucificava novamente lá, deixava lá novamente para o próximo ano. E eu comecei a olhar para aquela réplica de Cristo pregado na cruz. Aquela voz que falou comigo naquele quartinho falou de novo. E essa voz dizia assim: filho, Jesus não está mais pregado na cruz. E eu conheci muito bem aquela voz, e eu não tive dúvidas. Eu fui tirar o Cristo da cruz. Eu encostei a escada, desatarrachei um braço, tinha umas cordinhas lá que era da persiana. Eu amarrei. A hora que eu ia soltar o outro braço, que eu estava com a escada ali, chegou o reitor do seminário, e ele perguntou a razão, por que eu estava tirando o Cristo da cruz ali. Eu disse: olha, Jesus ressuscitou, não está mais na cruz. Bom, eles me deram uma semana de jejum, recolhimento, e para que eu repensasse a minha vocação. E jejum e recolhimento não é um dia, não, era uma semana. Uma semana. Recolhimento é que não podia conversar com ninguém. E o franciscano anda com a mão assim, de sandália, né? Demorou para assim, ó. E se alguém me chamar de padre, depois tem que contar os pecados para mim, hein? E vai ver a penitência que eu vou dar depois. Vocês já viram o franciscano com aquela batina marrom? Tem aquele cordão do lado. Quando um franciscano ele passa por uma luta, ele dá um nozinho naquele cordão. Então se você vê um franciscano com cordão liso, é porque ele não é de muita guerra, não. Mas eu já tinha até uns nozinhos já no meu cordão. Eles me deram essa semana, e ao final da semana fizeram lá um conselho. Estava presente meu orientador espiritual, estava o reitor do seminário, Dom Cândido Padim, que era o bispo de Bauru, estava lá. Estava também Dom Evaristo Arnos, que era o arcebispo de São Paulo. Dom Evaristo Arnos, ele é da UFM, Ordem dos Frades Menores. Não porque é menor na sua concepção, é porque é a ordem franciscana. E eles vieram me sabatinar, perguntar o que estava acontecendo. E eu terminantemente disse: eu aceito Jesus Cristo ressurreto, mas Ele não está mais pregado na cruz. Porque aquela voz tinha falado muito forte ao meu coração, e a minha convicção era essa. Hoje eu entendo que melhor que um crucifixo no peito é um Cristo fixo no coração.
mas eles me aconselharam a deixar a ordem franciscana. E aconselhar é aquela forma educada de dizer: olha, vai embora que você não serve para coisa. Eu fiquei frustrado, porque eu queria servir a Deus, mas aquela voz que falou ao meu coração novamente era tão forte, que eu aceitei, falei assim: não, então se é para servir um Cristo crucificado aqui, aqui não é o meu lugar. E eu saí muito triste, porque eu queria servir a Deus. Falei assim: como que eu vou te servir, Senhor, se eu não posso ser padre mais? Tudo que eu entendi era isso. Meu avô veio de uma tradição judaica que se converteu ao cristianismo, e tudo que eu tinha era aquilo. Embora eu tinha feito teologia, e tive alguns professores meio excêntricos, como Leonardo Boff, Vicente Clemente Kesselmaier, até Dom Evaristo Arnos também me deu aula, mas eu tinha meus conceitos, Deus tinha falado no meu coração. Então eu saí do seminário, e eu tinha um esporte que a gente praticava lá, que eu me saía muito bem, que era o futebol. Porque o noroeste de Bauru, quando tinha algum jogo importante, ele ia no seminário, e o seminário tinha uma seleção de jogadores que formavam um time para treinar com o noroeste. E embora a gente sendo ali seminaristas, a gente sempre ganhava do noroeste, que era time da primeira divisão. Quando não, empatava ali, a gente... E eu sempre fui convidado para jogar no noroeste, mas eu ia ser padre, como que eu ia ser jogador de futebol? Não dava certo. E quando eu saí do seminário, que não ia ser padre mais, então eu fui tentar lá, fui falar com o noroeste: olha, vocês já me chamaram para jogar futebol, eu estou disponível. Então eles pediram para que eu fizesse um teste, fiz um teste, e passei, fui contratado pelo noroeste, fiz um jogo, fui bem naquele jogo. Foi contra o Fluminense do Rio de Janeiro, joguei bem, fiz o gol da vitória, fui contratado pelo Guarani de Campinas, e fui jogar futebol no Guarani de Campinas. De lá fui para Limeira, que time de Limeira na época estava bem também, que era internacional. E um dia, lá em Limeira, me convidaram para uma reunião de homens, e eu fui nessa reunião. E chegando nessa reunião, tinha um preletor falando que Jesus não estava mais crucificado, que ele estava ressurreto, que Jesus morreu na cruz, mas ele ressuscitou, e nós temos que aceitá-lo, ele vivo, ressurreto, não mais morto. E ele fez uma proposta: quem de vocês quer aceitar o Filho de Deus como Salvador da sua vida, como Senhor? Eu falei assim: é assim que eu creio, é assim que eu creio. E me engajei naquele trabalho, com aqueles homens, e foi maravilhoso, porque teologia eu conhecia, e às vezes eles até tinham dificuldade comigo, porque eles iam falar alguma coisa, eu conhecia teologia. Depois continuei fazendo teologia, fiz mestrado em teologia também, por gostar disso. Aí o pessoal da cidade de Agudos ficou sabendo que aquele moço que ia ser padre não deu certo, ele agora era jogador de futebol. Mas eu encerrei a carreira logo também, foi meio rápido. E o povo de Agudos ficou frustrado também, porque eles esperavam que então, já que não foi padre, quem sabe joga na seleção brasileira, né? Mas, pelo menos no Corinthians, quem sabe? Mas não deu certo. Misericórdia, né? Mas a minha vontade era tanto de jogar, que nem contra o Corinthians eu nunca joguei. Nunca aconteceu um jogo desse. Mas o pessoal de Agudos falou assim: olha, vamos convidar esse moço. O pastor Ricardo falou Sérgio, meu nome é Sérgio Roberto, mas quando alguém fala meu nome, eu costumo brincar até, eu falo: é polícia ou cobrador, eu vou me esconder, gente, porque eu sou conhecido como Beto. Então me convidaram, Beto por causa do Roberto. É que o time que eu jogava tinha tanto Sérgio, tinha Mário Sérgio, Paulo Sérgio, Zé Sérgio, Sérgio Roberto, que era eu. Então o time era tão ruim que falava que tinha Mário Cego, Paulo Cego, Cego Roberto. Então eu era o Beto. E me convidaram para um final de semana prolongado na cidade de Agudos, para que eu fosse lá palestrar, que era um movimento que os jovens estavam fazendo. Então cheguei no primeiro dia, me deram uma palavra e pediram para um tema, e o tema era sobre o Salmo 23. Falei: deixa comigo. Gente, eu fiz teologia, deixa comigo que eu falo.
e falei o Salmo 23. Aí no outro dia me deram a palavra de novo, falei sobre o Sermão da Montanha. Aí até Gandhi falou, né? Se perdesse todos os livros do mundo, se salvasse apenas o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Falei até de Gandhi, né? Mas teologia sem unção, sem atuação do Espírito Santo, é só técnica. Mas eu falei. Aí no último dia fizeram a reunião no estádio de futebol da cidade. Estádio de futebol de cidade pequena não é grande, mas gente, aquilo estava lotado. Puseram uma plataforma no meio do campo lá, gente da arquibancada, convidaram as cidades vizinhas. Eu falei, vai vir gente importante aqui nessa cidade. Estava o prefeito, o juiz de direito, delegado, tanta gente importante lá, e o pessoal anunciando, olha, autoridade aqui, autoridade ali e tal, né? E eu, nossa, você fica por aqui, e eu lá. Está chegando a hora, nós vamos passar a palavra para você então. Eu falei, para quê? Para você palestrar, ministrar para esse povo aí. Eu falei, gente, todo o meu repertório eu já falei no Sermão da Montanha e no Salmo 23, não tem mais nada para falar não, gente. Não, é você. Olha, meus irmãos, mas deu um frio na barriga, dor de barriga. Vocês não imaginam que sufoco que eu passei. E eu tentei passar para alguém, não, é você, esse povo quer te ouvir. Aí eu fui atrás daquela plataforma. Eu falei assim, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou orar e vou pedir para aquela voz falar comigo de novo. E eu orei, mas não falou. Falei, Aí me deram a palavra. Eu falei, Senhor Jesus, quantas vezes eu já joguei futebol nesse campo aqui, nesse estádio aqui. Era capitão do time. Quantas vezes tinha certeza da vitória e saía com o amargo da derrota. Falei, mas o senhor vai na frente agora, Jesus, o senhor é o capitão. E eu peguei o microfone que me deram, várias pessoas ali, aquela multidão ali, que eu nunca tinha falado para tantas pessoas juntas assim. Aí eu resolvi falar para aquelas pessoas quem é Jesus. Na Roma antiga tinha um templo chamado Panteão, e o Panteão existe até hoje, embora em ruínas. O Panteão era um templo sincretista religioso. Isso quer dizer que podia entrar qualquer pessoa, adorar o Deus que quisesse, não tinha problema nenhum. Mas o cristão, esse era o problema, porque ele dizia assim, no grego, ele dizia Kyrios e Jesus, que quer dizer Jesus é Senhor. E eu falei para aquelas pessoas, olha, se você aceitar Jesus Cristo como Salvador, todas as pessoas querem um Salvador. As pessoas têm ansiedade, necessidade por ser tirado de uma situação de difícil, de dificuldade, então eles querem um Salvador. Se você for na cadeia, você vai ver que as pessoas chegam a tatuar cruzes no corpo, porque querem ter um Salvador. Escreve, meu Salvador, Jesus Cristo. Mas como Senhor é diferente. Os cristãos, eles só morriam porque eles diziam Jesus é Senhor. Kyrios e Jesus no grego. Senhor quer dizer poder ilimitado sobre tal coisa. Tinha o escravo, o senhor do escravo. Na nossa literatura luso-brasileira, é uma forma educada de nos dirigirmos às pessoas. Então nós falamos Senhor para as pessoas mais idosas, mais importantes. E nós usamos a palavra, falamos Senhor professor, Senhor carpinteiro, Senhor padeiro. Chamamos as pessoas de Senhor. Mas Senhor quer dizer poder ilimitado sobre tal coisa. Tinha o escravo, o senhor do escravo. E para aceitar Jesus Cristo como Senhor da sua vida, você precisa abdicar do seu reino. E eu quero dizer para vocês que vocês, temos um reino. E nós defendemos o nosso reino. Eu vou dar um exemplo para você ver como você tem um reino. Se eu chegar na sua casa, entrar na sua casa e falar assim, olha, está vendo aqueles quadros da parede? Esses quadros estão na altura errada, desce na altura dos olhos que fica melhor. Obrigado, vamos lá pôr os quadros para baixo então. Aí eu continuo, também tem outra coisa, hein? Sua geladeira está no lugar errado, está na cozinha, você tem que pôr ela na sala. Não é assim que educa filho, não. Você está educando seus filhos errado. Eu acho que não vai chegar tanto. Você vai falar, peraí, quem manda aqui sou eu. E ai daquele que invadiu o meu reino. Aqui quem manda sou eu. E nós ficamos valentes para defender o nosso reino.
Nós falamos para a pessoa: você não me conhece, você não sabe com quem que você está falando, porque nós estamos defendendo o nosso reino, e não permitimos que ninguém invada o nosso reino. Mas para aceitar Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas, nós temos que sair do trono, pegar a coroa, de livre e espontânea vontade, e falar assim: então Jesus, reine em meu lugar, porque eu vou ser teu servo. Muitas pessoas aceitaram Jesus como Salvador da sua vida, mas não aceitaram ainda como Senhor, porque ainda não abdicaram do seu reino, ainda não saíram do seu trono. E eu fiz essa proposta para aquelas pessoas que estavam ali: quem de vocês quer pegar o seu cetro de majestade, sua coroa de rei, entregar para Jesus e falar assim: Senhor, a partir de hoje o Senhor reina sobre a minha vida. Eu tinha o Senhor como Salvador, mas a partir de agora como Senhor também. E eu fiz essa proposta para aquelas pessoas que estavam ali, e muitas pessoas se manifestaram aceitando Jesus Cristo como Senhor da sua vida, e muitas se levantavam as mãos, vinham para frente, eles fizeram um corredor assim, e aquelas pessoas se manifestando, umas choravam, outras se abraçavam, outras se ajoelhavam, e eu, de uma forma carinhosa, fui cumprimentando aquelas pessoas e dizendo assim: que bom que você está aceitando o Filho de Deus como Senhor da sua vida. E fui cumprimentando aquelas pessoas e dizia assim: marca bem o dia de hoje, porque a partir do dia de hoje você faz parte do povo mais feliz da terra, porque Jesus Cristo é Senhor da sua vida. Antes você era uma criatura, mas agora você faz parte, você é filho, você é aceito na família de Deus. E fui cumprimentando aquelas pessoas. Aí eu vi um senhor calvo, ajoelhado, chorando, e eu, de uma forma carinhosa, me dirigi a ele e falei assim: ô vô, que bom que o senhor está aceitando Jesus. E aquele homem levantou os olhos. Eu vi que o homem que eu teria matado alguns anos atrás estava ali, se rendendo aos pés do Senhor. Meu pai estava aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. O homem que eu tinha jogado ele no lixo porque ele não prestava. E nós temos lixo na cozinha, no banheiro, no escritório, em todos os lugares nós temos lixo, e tudo que não presta nós jogamos no lixo, e às vezes nós jogamos pessoas no lixo porque não presta. E eu tinha jogado meu pai também porque ele não prestava, eu tinha jogado ele no lixo. Mas eu vi que Deus não tem lata de lixo. O mais vil pecador, Ele recicla e faz dele um homem novo e reintegra na sociedade, porque Ele é Deus. Eu pude abraçar o meu pai, nós nos perdoamos e Deus fez uma obra linda ali. E depois meu pai dizia que era meu filho na fé. Faz 6 anos que ele partiu para o Senhor, e eu pude cuidar dele ainda. Eu tenho um sítio, Dirceu já foi lá, um lugar maravilhoso em Limeira, que eu tenho lá, eu alugo para fazer retiro, dá para alojar 300 pessoas, vocês podem ir lá. Muito bem. E meu pai ficou lá, no final da vida dele, acho que por uns 7 ou 8 anos, né, Raquel? Eu pude conviver com meu pai ali, cuidar dele, porque Deus não tem lata de lixo. Deus não tem lata de lixo. E Ele é responsável por tudo que coloca nas suas mãos. Se Ele colocou nas suas mãos um ministério, Ele é responsável por isso. Se Deus colocou nas suas mãos um negócio, Ele é responsável por tudo que coloca nas suas mãos. Ele não tem lata de lixo. Ele recicla o mais vil pecador, reintegra na sociedade e faz dele um homem novo. Eu vou pedir para você curvar a sua cabeça agora, fechar os seus olhos por um instante. Eu não quero chamar você aqui à frente, mas se você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus nessa noite, fala assim: eu não entendia, mas agora eu sei que Jesus Cristo é Senhor, eu quero aceitá-lo como Senhor da minha vida, como Senhor e Salvador. Se você quer, só levanta a sua mão onde você está. Mais alguém?
Olha, eu estou oferecendo o Filho de Deus como Senhor e Salvador para a sua vida. Eu não vou insistir, porque Jesus Cristo não é resto de feira. Jesus Cristo não é mercadoria ruim para empurrar para você, Ele é especial. Eu estou perguntando, você quer tê-lo como Senhor e Salvador da sua vida? Senhor da glória, essas pessoas que te aceitam, Senhor, escreve esses nomes no livro da vida, Pai. Eles te aceitam, Senhor, como único e suficiente Salvador e Senhor. Pai, eu os abençoe em nome de Jesus. Agora eu quero que todos se coloquem em pé. Viu? Repitam comigo essa oração. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador e Senhor. Para isso, eu renuncio agora todo pacto contrário feito com o meu consentimento ou sem o meu consentimento. Eu rejeito em nome de Jesus e declaro que Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador, e disso eu não abro mão, porque o meu nome já está escrito no livro da vida com letra de ouro, para que nunca mais se apague. Eu te agradeço, Senhor, porque agora eu faço parte do povo mais feliz da terra. Eu faço parte da família de Deus. E não permita, Senhor, que eu aprisione dentro de mim mesmo a tua mensagem de amor, o teu evangelho, mas usa-me, Senhor, para compartilhar com outras pessoas do teu grande amor. Amém. Agora um momentinho só, eu falei que eu ia orar. Eu quero orar para quem tem negócios, documentos enrolados, para quem não está bem com o seu negócio. Eu estou dizendo que essa semana Deus vai dar vitória. Deus está dando provisão financeira. Eu quero que você venha aqui à frente, que você dê um passo de fé, que você dê um passo de fé. Você que está desempregado, você que está pensando que vai vir para a falência, não vai não. Senhor, eu só estou fazendo isso porque o Senhor me orientou a fazer. Eu sou obediente a Ti, Senhor. E se o Senhor falou que vai fazer, eu creio e isso basta. Pai, eu te pedi, Senhor, para que minha palavra não emocionasse ninguém, mas conscientizasse, convencesse muitos. Faz assim com a mão, ó, como se estivesse recebendo. Assim, ó, recebendo. Deus está dando, Deus está dando. Senhor, esse povo crê, Senhor, que o Senhor supra as necessidades. O Senhor cura o físico, a alma, o Senhor cura, mas o Senhor também supra as necessidades. A tua palavra diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor estava dizendo o sustento, o Senhor dá. Mas hoje, Pai, o Senhor derrama bênçãos abundante, medida, recalcada, sacudida. Senhor, documentos que estão por ser acertados, que sejam acertados essa semana. Empresas, eu estou vendo aqui, Senhor, comércio abençoado, Senhor. Abre as portas do emprego, Senhor. Dê promoção àqueles que já estão empregados, aqueles que já têm seus negócios. Senhor, aquele que o Senhor deu algo nas suas mãos, o Senhor é responsável por tudo que coloca nas suas mãos.